Olá a todos, esse é mais um episódio do nosso podcast de Engenharia Civil. A nossa conversa hoje é sobre viver de pesquisa. Para isso a gente tem dois convidados, um deles, Yuri, é professor hoje na Holanda e é um teórico que trabalha com puramente pesquisa. O outro convidado é Luiz Antônio, ele é professor no IF de Morada Nova daqui, mas está fazendo doutorado na Holanda. A experiência do Luiz Antônio é complementar do Yuri. Se por um lado o Yuri é muito teórico, por um outro o Luiz Antônio tem muita prática com projetos e com consultorias. A formação deles são complementares e antagônicas. É muito legal, tá bom? Confere aí. Até mais. Então, eu acho interessante vocês dois, porque vocês dois são complementares em relação à pesquisa, a essa área de pesquisa em estruturas. O Yuri, por um lado, eu acho que ele já entrou na universidade já tendo uma certeza grande do que queria, de pesquisa, de teórico, de desenvolvimento. E já o Luiz, eu acho que ele entrou com dúvidas, né? Ele fez mestrado. Quando acabou o mestrado, vocês foram em dois ramos. O Yuri seguiu para o doutorado teórico na Holanda, e o Yuri foi trabalhar em um escritório de projeto. Então, se por um lado o Yuri teve já essa certeza de teoria, por outro lado o Luiz tinha um certo namoro, mas tinha dúvidas com viver de projeto, trabalhar, uma coisa assim. Então, no final vocês se dividiram, mas se reencontraram na Holanda. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco de quem vocês são e, se for possível, um pequeno resumo de como é que vocês chegaram onde está. Ok, meu nome é Yuri Barcelos, eu sou engenheiro civil, eu me formei na UFC quando, em 2007, eu estava no segundo ano do curso de engenharia civil, eu comecei a fazer pesquisa, eu entrei para uma bolsa de iniciação científica com o professor Evandro e desde esse momento aí eu resolvi que era isso que eu queria, que eu achava um trabalho muito gratificante. Então, quando eu terminei minha graduação, eu entrei direto no mestrado com o Evandro também, em engenharia estrutural. Terminei o mestrado em 2013 e consegui um doutorado aqui na Holanda. E depois do doutorado, fui para o pós-doutorado. E agora eu vou começar como professor assistente na Universidade de Delft, em breve. Minha linha de pesquisa principal é mecânica computacional, aplicado a materiais compósitos, mais especificamente. Então é com mecânica computacional que eu venho trabalhando desde o começo, desde 2007. E agora minhas duas principais linhas de pesquisa que eu vou iniciar como professor assistente vão ser análise multi-escala e multifísica de materiais complexos e machine learning, combinação de machine learning com análise multi-escala. Então, basicamente, é isso. Meu nome é Luiz Antônio. Eu segui mais ou menos os mesmos passos do Yuri, com algumas bifurcações no meio do caminho. Mas, por exemplo, a gente é da mesma turma, do mesmo vestibular. Nós três somos do mesmo vestibular. Não recordo precisamente a ordem cronológica, mas ele foi primeiro bolsista do Evandro. Eu acho que poucos meses depois eu cheguei lá, mas não como iniciação científica. Eu fui monitor de mecânica para engenharia 1 ou 2, não lembro. E aí, mas eu queria ser de iniciação científica, mas o Evandro não tinha uma vaga para mim. Eu disse, não, para tu ficar perto aqui do grupo e tal, tem mecânica, tem aqui a vaga de monitor, tu pode começar. E não é à toa que eu saí da bolsa de mecânica, da monitoria, alguns meses depois que eu iniciei. E aí eu já comecei uma bolsa de iniciação científica, também basicamente seguindo os mesmos passos do Yuri nessa área de mecânica computacional, sempre envolvendo materiais compostos. Em seguida, assim que eu me graduei, mais uma vez, eu e Yuri, a gente estava na turma de 2 do mestrado. Com ele com o professor Evandro como principal, o primeiro orientador, e o professor Macário como co-orientador, e eu o oposto. Macário, na verdade, o professor Macário era meu orientador principal e o Evandro era o meu co-orientador. Mas, na prática, a gente tinha 2 orientadores. E a turma era só a gente mesmo.
Eu sempre gostei de pesquisa, né? Mas eu sentia a necessidade de sentir também uma pontinha do mercado, saber como é que as coisas rolavam no mercado, fora da academia, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 escritórios, foram bastante gratificantes também, eu gostei bastante. E o principal é porque um desses 2 escritórios, eu pude ver que eu estava aplicando os meus conhecimentos que eu tinha adquirido no mestrado. Massa. A gente fazia muito análise não linear geométrica, a gente trabalhava principalmente com aço e vidro laminado, que era um tipo de composto, era a junção de 2 materiais diferentes. E aí, nesse interstício, eu acabei passando no concurso público. Hoje eu sou professor efetivo do Instituto Federal, do campus de Morada Nova. E mesmo indo para o mercado e depois passando no concurso público, eu sempre tive o desejo de continuar fazendo pesquisa e fazer o doutorado. E aí surgiu a oportunidade. E aí, mais uma vez, eu e o Yuri, a gente se encontra de novo agora na Holanda e, de novo, com o mesmo orientador. É um karma muito grande vocês dois, né? Sim. E aí a gente, basicamente, tá no mesmo campo de novo, é mecânica computacional, voltado à simulação, voltado para a fratura, com ênfase em materiais compostos. Hoje em dia, eu me encontro desenvolvendo modelos para simulação da fratura de materiais compostos. Então, massa, cara. É como eu tinha dito, né? Vocês é como aquela frase do filme do Batman e do Coringa. O Batman pergunta pro Coringa: você quer me matar? Aí o Coringa: não, eu não quero te matar. Você me completa. Você me completa. É como eu enxergo vocês dois nesse sentido, né? A nossa história é linda. Dá pra botar um coraçãozinho assim. Que massa. Cara, você é professor na Holanda agora e o Yuri é professor no Brasil. Eu acho que vocês dois têm uma visão bem interessante do que é ser professor lá, do que é ser professor aqui e tal. E tem uma pergunta que todo aluno me pediu para fazer, que estão lá esperando agora para ouvir, que é o seguinte: dá para viver de pesquisa na engenharia civil? Como? Qual é o caminho? Dá. A prova é que nós estamos aqui vivos. Eu não sei dizer muito bem. Bom, a minha experiência é no exterior, então eu só sei falar como é aqui na Holanda, por exemplo. E em outros cantos da Europa também é similar. Carreira de pesquisa é muito comum aqui. Dá para você ser pesquisador tanto na academia quanto em inúmeras empresas. Por exemplo, o pessoal termina o PhD aqui no grupo e vai trabalhar na Shell, por exemplo. A Shell é uma empresa holandesa, a Philips também. Tem uma área de pesquisa muito forte. O incentivo para pesquisa é muito forte aqui na Holanda. E o incentivo para unir empresas com universidade é muito, muito forte aqui. Então, é comum em projetos, inclusive em projetos de PhD. No meu PhD foi assim, de juntar um consórcio entre uma universidade e 5 empresas diferentes. E todos trabalham no mesmo projeto. Então, esse tipo de projeto é sempre... Tem um pesquisador da universidade, um pesquisador sênior, tem um aluno de PhD e tem um pesquisador de cada empresa. Então, muito, muito comum empresas de todo tamanho ter pesquisador no seu quadro. Então, é uma carreira muito viável e paga bem. Tipo, os salários aqui na Europa são muito nivelados, né? Então, paga tão bem quanto qualquer outra profissão. Então, o interessante é que você pode fazer o que você gosta. Massa. Então, o que é interessante é que essa vida de que você vai se tornar um pesquisador, não necessariamente você tem que trabalhar na universidade. Você pode ir para uma empresa e trabalhar na empresa. Isso é comum no Brasil também, Luiz? No IF, nesse mundo que tu estava inserido? Não, cara, é bem o oposto, né? Então, quem é maior financiador de pesquisa para a rede pública, na verdade, são órgãos públicos, né? CNPq, tem a CAPES, esse tipo de incentivo. Minha experiência com pesquisa no IF
é bem curta, até porque eu tenho pouco tempo de casa. E o pouco tempo de casa que eu tive, eu passei o probatório e logo em seguida saí. Então tive muito pouco tempo de realmente fazer pesquisa lá. A pesquisa que eu estava fazendo lá era mais uma continuação do que eu estava fazendo no mestrado. Então praticamente estava trabalhando com o pessoal da UFC, ainda com o professor Evandro e o professor Macari. Mas assim, como estudante na época, boa parte do incentivo que eu vinha, que a gente tinha, vinha dessas instituições. Salvo esse projeto que eu e o Yuri, a gente participou, que foi para a Petrobras. Foi um incentivo, e veio o financiamento da Petrobras. Então, assim, eu nunca tive experiência, sei lá, de uma empresa chegar junto, assim, e não como pesquisador, né? Mas eu sei de alguns casos, mas sendo bolsista lá no Brasil e agora sendo um PhD aqui, um candidato a PhD, a gente vê algumas diferenças, como o Yuri comentou. Eu acho que quando você fala que faz doutorado no Brasil, eu não sei, essa visão que eu tenho, não sei. Está muito atrelada ao fato que essa pessoa vai para a academia. E já que eu acho que da metade do pessoal que terminou, pelo menos no grupo que eu estou trabalhando agora, eu acho que a academia não absorve nem essa metade. Eu acho que da turma do Yuri, porque aqui é fluxo contínuo, não existe semestre. O cara entra hoje, por exemplo. O cara entra em junho, fevereiro, então não tem turma. Mas assim, mais ou menos da galera que terminou próximo do Yuri, eu acho que só o Yuri foi pra academia. Acho que o resto, as indústrias, o mercado, outras instituições, fora a academia, absorveu essa galera. Então é uma coisa que eu vi assim bastante diferente. Salvo o Tiziano, né, que ele foi para é um instituto? Sim, tem isso. Tem muito instituto de pesquisa aqui também, que são empresas privadas, mas que o objetivo delas 100% é pesquisa. Eles não fazem outra coisa. Tem a TNO, que é um centro de pesquisa tecnológica excelente aqui, é onde esse nosso amigo trabalha. E eu tenho outras empresas, a DSM, por exemplo, tem uma área de pesquisa muito forte, mas a TNO realmente é só pesquisa. Isso é interessante. Mas no Brasil também tem esse tipo de instituto, né? Que é 100%. Né? O INPE, o INPE, por exemplo. Mas a TNO aqui, ela é interessante porque ela tem em todo canto. Tem, talvez umas 30 sedes diferentes. É uma empresa gigante. E ela faz pesquisa extremamente variada. De materiais a pesquisa médica. É um lugar excelente para trabalhar. Então, muita gente que está indo no PhD acaba indo para a TNO. Isso é um fato. Mas você tem ideia mais ou menos uma coisa meio aproximada da proporção? Sei lá, a cada 100, quantos seriam para academia e quantos vão para o mercado em geral? Difícil dizer, porque a gente não está observando há tanto tempo assim. Mas a academia, ela tem pouquíssimas vagas. Então, simplesmente não tem espaço para todo mundo. Mesmo que a pessoa queira ir, às vezes ela não consegue. Eu diria que talvez 10%. Não, você está talvez menos de 10% continua aqui na Holanda. Na academia na Holanda, talvez 1%, não sei, ou menos. É muito, muito difícil. Mas muita gente volta para os seus países. Tem muito aluno de PhD estrangeiro. Na verdade, tem poucos holandeses. Que legal. No nosso grupo tem, sei lá, 2 holandeses só e uns 20, 25 estrangeiros. Nossa. 3 holandeses. É isso tudo? Tem poucos holandeses proporcionalmente, porque essa universidade é muito bem posicionada nos rankings, principalmente em engenharia civil. Então, quando abre uma vaga, o pessoal vem do mundo todo. Tem muita gente do Irã, tem muita gente da China, muita gente da Índia, etc. Então, quando eles terminam, muitos deles voltam para o seu país e lá eles continuam na academia. Isso é bem mais comum. Mas eu diria que fica aqui, 95% pelo menos vai trabalhar como pesquisador na indústria. Aqui no Brasil eu acho que é o inverso, né, Luiz? Não é bem o inverso. Eu acho que essa mão de obra de pesquisador, quem absorve mais é a academia. Bem mais. Interessante.
Eu queria conversar agora sobre a formação para vocês hoje para fazer pesquisa. Vocês têm artigos publicados em revistas internacionais, estão fazendo pesquisas de ponta e tal. Eu queria que vocês falassem sobre a graduação, o mestrado e o doutorado, porque é um caminho comum para virar pesquisador, é você ir fazendo essas etapas. Vocês têm como resumir qual é o principal ganho, o que é que vocês aprenderam, como é que foi essa construção teórica da graduação, mestrado e doutorado, e agora o Yuri no pós-doutorado? Eu tendo a enxergar, é uma visão meio poética, eu acho, não sei, mas tem um GIF na internet que eu gosto muito, de até mandar para o pessoal. É um círculo que representa todo o conhecimento humano. Coisa bem geral. Então, você começa no centro do círculo e quando você entra na escola, você começa a caminhar em direção à fronteira, né? Tipo, a fronteira do círculo é a fronteira do conhecimento da raça humana, vamos dizer. Então, você começa a ter um conhecimento muito geral na escola e aí, quando você entra na universidade, na graduação, você já começa a aprender coisas bem mais específicas, né? Obviamente. E quando você entra num mestrado, você passa a ir mais profundo, mais para perto da teia do conhecimento, mais numa coisa bem mais específica. Quando você entra no doutorado, por definição, você chegou na fronteira e você tem que expandir a fronteira. Tipo, essa é a ideia. Você, como um aluno de PhD, você tem que expandir a ciência para frente, impulsionar a ciência para frente, mas numa área tão pequena que é como se fosse uma agulha furando este balão, sei lá, vamos dizer, que é o conhecimento humano. Então, você começa a trabalhar numa coisa extremamente específica, de tal modo que você começa a esquecer o que você aprendeu na graduação. Eu tô nesse ponto. Eu me encontro nesse ponto. Sinceramente, eu não seria capaz de trabalhar como engenheiro civil hoje em dia, neste momento. Talvez se me dessem uns 3 meses para eu refrescar as coisas, eu desse certo, mas você foca tanto numa coisa só, tende a esquecer o geral. FCK. Eu lembro vagamente o que é isso. Pois eu acho que isso resume para mim o que é você procurar uma carreira na pesquisa. Você tem que escolher uma pequena área, porque se você quer empurrar a barreira do conhecimento para frente, você não pode fazer isso numa região muito grande, é impossível. A vida é curta, não conseguimos fazer isso. Então, você se vê obrigado a funilar eternamente, até chegar num pequeno assunto. Bem massa. É bem interessante isso que você disse. Eu não conhecia esse GIF, não. Eu vou mandar o GIF pra vocês. Eu já tinha visto. Legal. Isso aí. É só uma bolinha bem no final, né? Só no final ele tem que dar um zoom, assim, Dá 300 zoom, vezes, aí tem uma pequena espinhazinha, assim. É um bumpzinho. Aí pronto. Isso é a contribuição de um PhD. Isso é exatamente Massa. Mas é assim, são milhares de estudantes de PhD. Com isso, a gente vai avançando como espécie, né? Vamos dizer. Mas é uma visão muito poética. Não sei o quão popular isso é. Em relação ao doutorado, que é o foco que a gente está falando agora, aqui no Brasil é comum o doutorado ter disciplinas. Você faz ainda 1 ano, acho que 2 anos de disciplinas, talvez. O nosso amigo Elias, que é um colega comum da gente, ele fez 2 anos de disciplinas. E como é o doutorado aí em comparação com esse daqui? Tipo, eu fiz graduação, eu passei no mestrado, que é essa aproximação dessa fronteira, e estou no doutorado. Como é? Aqui, eu sei que tem umas diferenças e eu acho que de repente o Luiz, ele tem um pouco mais de conhecimento para falar disso em relação ao Brasil. O Yuri acho que está há muito tempo na Holanda e está muito imerso, mas é interessante esse debate agora em relação a isso. Porque o Yuri comentou que aí o doutorado muitas vezes é vinculado com empresas. Isso eu não acho que aconteça muito no Brasil. Você pode conversar um pouco sobre esse doutorado no Brasil e fora do Brasil? Cara, do Brasil fica difícil comentar, porque eu nunca tive experiência, né? Até mesmo no nosso estado a gente não tem doutorado na nossa área. Sim. Então, eu também conheço muito pouco das outras áreas da engenharia, como é que realmente acontece essa questão de créditos e tal. Mas uma coisa que eu gostei muito daqui, e pelo que eu ouço falar de outras áreas e tal, minha cunhada, por exemplo, faz doutorado aí no Brasil,
Eu diria que é parecido assim, um pouco parecido com, sei lá, com mestrado. Você tem ali um período de disciplinas, um período que você tem que conseguir créditos, aí você tem aquela estrutura mais ou menos de começo de semestre, férias, aí você tem aquele período de provas, notas e créditos, né? É bastante diferente. Por exemplo, aqui a gente tem cursos muito curtos, que é assim que a gente consegue nossos créditos. Curtos no sentido que cursos duram 4 dias. Então, por exemplo, eu não sei mais como é que é a relação de crédito no Brasil, quantas horas, aulas vai dar um crédito, mas aqui é um dia, é um crédito. Não. E aí a gente tem 3 áreas, que é skills, habilidades, aí tem uma área de pesquisa e uma área de relacionamento, seria habilidades macias, soft skills, transferable skills, Aí, basicamente, a gente tem essas 3, que é de disciplinas, que todos são cursos, como eu comentei, de curta duração. E aí a gente tem essas três áreas, cada uma tem 15 créditos, mais uma vez, um crédito é contabilizado como um dia inteiro de curso, e ao todo você tem que conseguir 15 créditos para cada uma, e no total você vai contabilizar 45. Não existe uma grade curricular amarrada. Você tem que fazer cálculo avançado, análise não linear. Você vai fazer cursos que vão atender a sua pesquisa. São cursos orientados, que vai servir exclusivamente para a sua pesquisa. Então, por exemplo, um curso que é bastante padrão no nosso departamento é o curso de um software, que a gente usa bastante. E vem aí outro ponto bastante diferente que no Brasil, que alguns cursos são realizados em empresas. Por exemplo, o curso desse software. Também essa empresa também oferta até um curso avançado de C++, um curso básico também de C++. Então esse curso não é ofertado na universidade, esse curso é ofertado por uma empresa. A universidade paga, você vai lá e faz esse curso. Mas dentro da universidade existem alguns cursos que você pode também participar. Mas a grande parte deles são de curta duração. Eu tive uma experiência, eu fui fazer um curso de mestrado com alunos do mestrado, mas mesmo assim teve 2 meses. E era 1 ou 2 encontros de 1 hora por semana. Então, a grande diferença é que não existe uma grade fixa. Você vai fazendo de acordo com sua demanda. Então, é comum que outro doutorando não fez os mesmos cursos que eu fiz. E aí muitos créditos, que na verdade são créditos, que você pode obter de outras formas, sei lá, você orientou um aluno de mestrado, então você pode computar essa experiência como soft skills, essas habilidades, e assim por diante. E se você participa de conferências, se você dá uma apresentação, uma conferência, tudo isso conta como crédito. Então, os 45 pontos que você precisa conseguir no final, eu diria que é um pouquinho mais fácil do que no Brasil. E principalmente foi bem interessante para mim, porque como eu tenho aí um espaço entre o mestrado, e aí eu fui pro mercado, aí voltei pro IF, eu perdi aquela habilidade de fazer prova, de estilo prova, de você sentar, ter 1 ou 2 horas de prova, estudar, fazer exercício. Então foi interessante para mim, porque não tem esse tipo de coisa aqui. Mas recentemente, porque a aluna é bicho malaco, né? Mas recentemente, agora, alguns cursos aqui estão sendo obrigados a fazer prova. Mesmo sendo de curta duração, e eu não pegou essa fase. Não. Você simplesmente terminava o curso e tá aqui seu certificado e tá aqui seus pontos. Mas agora não. Alguns cursos para testar, porque muita gente, não sei o que deu na cabeça dele, eu imagino que muita gente ia, ficava lá meio de bobeira e tal. Só tava lá por conta dos créditos, porque era um pré-requisito da faculdade e fazia. Mas agora não, eles estão aplicando uma prova, mas essa prova não é tão complexa assim. Se você sentou lá, prestou atenção, participou ali o mínimo possível, se você passa. Não existe. Eu fiz o quê? Eu acho que eu fiz 2 ou 3 provas dessas. Acho que só 2. Porque no outro curso que eu fiz, por exemplo, nesse do mestrado, que eu nem precisava dos créditos, eu fiz mesmo só pelo conhecimento. Você entregava um projeto final. Mas as 2 provas que eu fiz foram de múltipla escolha. Não teve nenhuma conta, não teve um cálculo. E ou você faz uma prova dessa ou você faz um projeto desse, porque você precisa dos cursos, né, para conseguir os seus créditos e um pouco de conhecimento, mas o gargalo principal aqui é o seu projeto de pesquisa. Eu acho que o doutorado é mais voltado à pesquisa em si.
Há 10 anos atrás, nem os créditos existiam. É novo. Continua mudando, pelo visto. Eles não estão achando um ponto de equilíbrio ainda. As provas devem ser diferentes daqui do mestrado, que a gente começa a fazer a prova 9 da manhã, termina 6 da noite. Mas o mestrado aqui tem um esquema desse. O mestrado tem cursos aqui. O mestrado tem. O mestrado tem. Entendi. Mas o eu acho que você é simplesmente um funcionário da universidade. Um estudante de PhD não é considerado um estudante aqui. Não, você não ganha uma bolsa, você ganha um salário, você contribui para a sua aposentadoria e etc. Você tem os mesmos direitos de qualquer trabalhador. Tipo, você é considerado um empregado da universidade normal. Então, que massa, cara. Então, no Brasil, um aluno de doutorado é aluno, e na Holanda, nesse caso, um aluno de doutorado, um aluno, entre aspas, é um empregado da universidade. É um empregado, você é um pesquisador candidato a ser um PhD, a ter um PhD no futuro. Mas você é um pesquisador normal. Isso aqui abre a porta para empresas terem aluno de PhD. Legal. Yuri, se o doutorado eu fazer um pequeno calombo, vamos chamar assim, nesse limite do conhecimento, o que é o pós-doutorado? É outro calombo? E me vi total nesse gift aí, que eu nem vi, mas já considero pago. É legal. Pós-doc é simplesmente um estágio. Pós-doc, o pós-doc não é um título. Tipo, acho que todo mundo... muita gente sabe disso já, mas muita gente não sabe, estranhamente. Vejo algumas pessoas se dizendo que fulano de tal é pós-doutor, mas não existe pós-doutor. Pós-doc, o modo que eu vejo você não tem um emprego na academia ainda, você quer ficar na academia, mas não existe uma vaga para você ainda. Então você é como se fosse uma residência, um estágio. Você tem esse período de 1, de 2 anos, de 3 anos, que você está recheando o seu currículo, publicando e etc., enquanto espera abrir uma vaga. Fazendo isso parcerias, né? Exato. Construindo sua rede de colaboradores, seu currículo, suas listas de publicações, etc., enquanto espera. Então, numa situação ideal, a ideia do pós-doc é que você vá para outra universidade, que não seja a que você fez o seu PhD. Uma das bases da ciência é a colaboração, principalmente colaboração internacional. Então isso é muito valorizado, que você termine seu PhD e vá fazer o pós-doc em outro canto. E lá é ideal que você trabalhe com alguma outra coisa relacionada, mas não exatamente a mesma coisa que você fez no seu PhD. Então seria outro calombo, mas não exatamente no mesmo canto. Entendi. Idealmente você pesquisaria uma coisa levemente diferente durante o pós-doc. E qual é o período do pós-doutorado? 1 ano, 2 anos? Aí depende muito de você. O normal é 2 anos, mas aí pronto, você termina o seu pós-doc e ainda não tem vaga. Você não conseguiu uma vaga de professor assistente, por exemplo. Então você faz outro pós-doc de 2 anos. E depois outro. Eu conheço pessoas que fizeram 10 anos de pós-doc. Nossa. Fizeram 5 pós-doc diferentes. É um emprego temporário. É um trabalho, exatamente o mesmo trabalho de um pesquisador normal, de um professor assistente, por exemplo, mas ainda é temporário. É só isso. É só o nome da função que muda, mas na prática é a mesma coisa. Idealmente, você terminaria seu PhD e entraria como professor em algum canto. Mas é muito difícil. Então, o pós-doc é o caminho, é o buffer que você tem. Sem cursos também, né? Não tem curso, não tem título, não tem tese, não tem nada. Você é um pesquisador e a ideia é que você publique o máximo possível para melhorar o seu currículo, melhorar a sua rede de colaboradores, etc. A gente está se aproximando do final aqui. Eu queria pegar esse gancho que você falou de ser professor. E você agora, como a gente disse no início, é professor da Delft. E o Luiz viveu um período relativamente grande de professor aqui no Brasil. Vocês têm como falar como é ser professor em cada um desses lugares?
Cara, é interessante, ao mesmo tempo não é tão justo, assim, não por questões físicas de infraestrutura, mas por questões de organização, porque tipo, a experiência que eu tive foi porque eu estava no IF, era um campus pequeno, eu estava no campus Morada Nova, era porque hoje ele está crescendo muito. Então, 90% do tempo que eu passei lá, só tinha curso técnico. Então, pô, você comparar o curso técnico com a universidade aqui, ou qualquer outra, com um UFC, por exemplo, está no mesmo estado. Mas são cursos superiores, então você comparar e fazer um paralelo de pesquisa... A gente fazia um pouco de pesquisa lá, tinha outros professores que faziam pesquisa. Mas o recurso humano de aluno era bem restrito, porque os cursos técnicos eram de 2 anos e tal. E por ser um campus novo, estava engatinhando bastante na época. Aí veio o curso superior, mas eu também só peguei a primeira turma, só um ano. Então praticamente não consegui fazer lá a pesquisa. Mas observando a carreira dos professores que a gente teve, por exemplo, na UFC, e a carreira de alguns professores que eu conheço do Instituto Federal é bastante diferente. Com a universidade que eu estou fazendo doutorado hoje, o primeiro ponto é a carga de sala de aula, a carga que o professor brasileiro, pelo menos o que eu tive a experiência, né, em sala de aula é bem maior, é bem maior mesmo. Mas o Yuri até pode falar bem melhor do que eu, mas aqui existe uma estrutura de ensino um pouco diferente. Porque aqui existem as universidades, onde o foco principal é pesquisa, ciência, e existem outras instituições de ensino que eu diria que é mais voltado à formação de mão de obra. Como a universidade que eu estou hoje aqui, né, na Holanda é bem voltada para a pesquisa em si, a principal diferença que eu vejo é essa carga horária. Porque como o cara está voltado realmente para a pesquisa, ele está pouquíssimo tempo em sala de aula, consequentemente, pouquíssimo tempo corrigindo prova e atendendo alunos. Tem um jargão lá no IF, que são os 3 pilares e tal, é pesquisa, extensão e ensino. Aqui é pesquisa. É só um pilar. O forte é esse. E eu não sei como é que os holandeses fazem aqui. Eu acho que tem as universidades que aí vão fazer a pesquisa avançada de top, e tem essas outras instituições que aí vão fazer essa coisa do ensino, de formação de mão de obra e tal. Existe até um número, eu não sei que porcentagem é essa, mas poucos holandeses vão para as universidades em si. Fazendo outro paralelo, é como se fosse a UFC fizesse só pesquisa, aí você tivesse os IFs fazendo essa parte da formação de mão de obra e tal. Que o viés não é tão pesquisa, tem uma pesquisa, mas não é o forte, aí a UFC faria só pesquisa. Seria algo assim. Então, comparar assim é meio estranho, porque tem uma estrutura diferente, tem requisitos diferentes e uma exigência diferente. Mas, mesmo assim, fazendo esse paralelo, a principal diferença do professor é a carga horária. E a dedicação que um tem para a pesquisa e o outro não tem. Entendi. Yuri, como é ser professor na Holanda, pelo que tu sabe e pelo que tu já deve ter ouvido disso ao entrar na universidade? A história é basicamente o que o Luiz falou. A experiência de ser um professor em cada lugar do mundo varia muito com a cultura do lugar, com o sistema de educação do lugar, por exemplo, com o foco que eles querem dar a cada coisa. Como a gente falou, tem a TU Delft, onde a gente trabalha, é uma universidade basicamente voltada à pesquisa, como são todas as outras universidades da Holanda. E, por exemplo, isso não é uma regra da Europa toda. Por exemplo, na França, a carga horária de ensino é muito mais alta. Então varia de lugar para lugar, mas aqui na Holanda, a carga horária de ensino é extremamente baixa. Eu não comecei ainda, né, como professor, mas eu tenho um contrato de 6 anos agora, tipo como se fosse um estágio probatório. Desses 6 anos, eu acho que os 2 primeiros anos eu não vou ensinar nada, simplesmente nada. E depois eu vou passar a ensinar um curso, talvez. Um curso de 40 horas por semestre, por exemplo. Então é bastante baixo e isso varia mais ainda com o dinheiro que você consegue para pesquisa, por exemplo. Você é um professor assistente, o dinheiro não vai vir para você fazer pesquisa automaticamente. O seu dever é escrever projetos de pesquisa e conseguir financiamento do governo ou de empresas, etc. E quanto mais dinheiro você conseguir, menos você vai dar aula. Então, o meu orientador, que agora não é mais meu orientador, né?
situação estranha. O meu orientador, ele ensina, sei lá, algumas horas por semestre. Então, tipo, ele dá, talvez, 8 horas de aula a cada 6 meses. Ele conseguiu uns financiamentos para pesquisa muito grandes, tipo de 1 milhão de euros, outro de 800 mil euros, etc. E isso paga o salário dele. Então, esse é o ponto. Se você consegue dinheiro para pesquisa o suficiente para pagar o seu salário, você não precisa fazer mais nada além disso, além de pesquisa. Então varia por cada pessoa, varia o tanto de dinheiro que você consegue para pesquisa, mas de modo geral a carga horária é baixíssima. Legal. A gente está na parte final e, para encerrar, eu queria que vocês mandassem uma mensagem para aquele aluno que um dia foram vocês, entrando na universidade, né? Por um lado, um sabendo que tinha bastante interesse em teoria, em pesquisa, em viver disso, o outro ainda meio em dúvida: eu trabalho no mercado, eu faço projeto, eu compro uma bicicleta ou faço um curso de pilotagem, o que é que eu faço da minha vida, né? Deixar uma mensagem para esse aluno que está no começo e precisa de um rumo. Vai, Luiz. Cara, precisar de rumo é bem complicado, né? Tipo, eu não lembro direito, mas aquele gato da Alice, pra quem não tem caminho, qualquer caminho serve, né? Então, eu posso dizer, se esse aluno gosta lá de pesquisa ou projeto, que ele realmente foque e afunile nesse tópico que ele quer seguir, como o Yuri comentou. Pesquisa, procura aqueles professores que estão sempre publicando, trabalhando, desenvolvendo algo novo, que estão abertos a receber você. E afunile seus conhecimentos nessa área, procure sempre se especializar cada vez mais. Tem aquele espírito de exploração, tem aquela vontade de ficar testando coisas, aprender coisas novas. Se o aluno gosta mais dessa área, vamos dizer, mais práticas, menos fundamental, que também procure bons profissionais nessa área. Porque uma coisa que eu tive sorte nas duas áreas foi porque boas pessoas apareceram nesse meu caminho. E aí puderam me guiar de alguma forma. Massa. Então, que foque, que saiba o que quer, né? Como eu disse, quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Por exemplo, eu sabia que eu não queria ir para a área de transportes. Eu sabia que eu não queria ir para a parte de hidráulica, hidrologia. Então, sobrou só estruturas. Eu falei, pô, quem é o cara de estruturas? Aí eu quero esse cara aqui de estrutura. Deixa eu conversar com ele. E aí foi assim que eu comecei. A mesma forma foi do mercado. Pô, quem é o cara bom do mercado? Quem é um cara que faz muita coisa de projetos aqui? Então eu tentei entrar em contato com essas pessoas, fazer esses contatos e assim eles puderam me ajudar. Nossa. Então procure pessoas que lhe guiem. Eu acho que é um bom pontapé inicial para você. Yuri? Eu acho que a primeira coisa é você ter uma ideia do que é a vida de um cientista. Eu diria que se você gosta da ideia de descobrir coisas novas e de a cada dia que você acorda você faz uma coisa diferente, um trabalho que nunca vai ser entediante, você nunca vai entrar na mesmice. Se você gosta dessa ideia, pesquisa é uma coisa linda, é apaixonante. Mas é importante lembrar também que é um trabalho que, infelizmente ou felizmente, depende de como você enxerga isso, mas é um trabalho que consome a sua vida. Você nunca vai sair do escritório, vamos dizer, proverbialmente. Você vai sempre levar os problemas para casa, você vai trabalhar de noite, você vai trabalhar no final de semana, você vai responder e-mail de aluno domingo, 10 horas da noite. Isso é uma realidade. Você vai tentar coisas que não vão dar certo. Você vai tentar conseguir um grant de pesquisa 3 vezes seguidas e vai falhar. Depois você vai conseguir na 4ª vez. É um trabalho cheio de decepções, mas é um trabalho também cheio de alegrias. Eu sou apaixonado por isso, mas a pessoa que está na dúvida ainda, talvez o que eu diria é, primeiro, ler testemunhos de pessoas que trabalham com isso em vários cantos do mundo e saber como é a vida de uma pessoa dessa. Isso que eu acabei de escrever é a minha experiência. E se você decidir ser um pesquisador ou cientista, é o que o Luiz falou, comece o mais cedo possível
Se você quer chegar realmente na fronteira do conhecimento e você está no topo do seu campo, o que eu diria é aprenda inglês, seja excelente em inglês. Ache os professores que publicam mais, como o Luiz falou. Faça um mestrado com eles e tente dizer para eles o mais cedo possível que você quer que a sua pesquisa seja publicada num periódico top do seu campo. Porque com um artigo publicado, o caminho para o doutorado é muito mais fácil, principalmente no exterior. Seu principal portfólio é suas publicações. Exato, exato. Suas publicações são basicamente tudo que você tem no seu currículo. Então, mirar nisso de cara, óbvio, e estar preparado para produzir bastante no doutorado, achar uma boa posição. Se você tem um currículo bom, se você tem uma publicação numa boa revista, você vai conseguir uma vaga excelente, numa universidade excelente. E de lá é só continuar a fazer o que você faz, que você chega lá. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Eu acho que com certeza, né? Com toda certeza essa conversa vai servir como uma inspiração, que é o principal foco desse programa, de inspirar pessoas a explorar mais a engenharia, de saber de que é possível viver de pesquisa e fazer isso de uma forma muito prazerosa. Tá? Muito obrigado pela conversa e é isso.